Rafael Protti, sou um confeiteiro apaixonado por sobremesas. Vou transformar clássicos da confeitaria mundial, dando um toque pessoal em cada receita. Na nossa confeitaria, o excesso leva à perfeição. A única regra é ser feliz. Vem comigo ser cúmplice nesse doce crime. Tema de hoje, arroz. Primeiro a gente vai realizar uma receita clássica do arroz doce ou arroz ao leite francês. Primeira vez que eu provei esse arroz doce que a gente vai fazer hoje foi no restaurante Chez Lamigian em Paris. Eu ia muito lá por causa da comida e do chefe, eu tenho uma amizade com o chefe Stéphane. E chegando no final de cada refeição, ao invés de uma sobremesa mais inventiva, mais complicada, mais complexa, ele servia esse arroz doce. Eu tenho muito orgulho que fui um dos primeiros a trazer essa receita de arroz doce no Brasil e realizar ela. Talvez tenha sido o primeiro ou um dos primeiros, mas indiferente. É muito bom ver que o pessoal gostou bastante, o pessoal sempre lembra o meu nome e sempre acaba falando do arroz doce. A gente vai usar para essa receita arroz arbóreo, arroz redondo a gente fala, mas pode ser o arbóreo, carnaroli, leite, açúcar e sal. Também podemos trocar o sal por flor de sal, mas como a gente está fazendo o arroz em uma quantidade significativa, não tem problema em usar sal caso você não tenha flor de sal. A gente começa por colocar o nosso leite na panela e vai ferver ele. Uma vez fervido, entrar com o nosso arroz e o açúcar e o sal somente no final do cozimento. Se a gente coloca o açúcar e o sal durante o cozimento, isso vai retardar muito tempo o cozimento do nosso arroz e também ele vai ficar com uma película, vai criar uma película nele, ele vai ficar bem durinho. Nosso leite acabou de ferver, vamos juntar nosso arroz e vamos misturando para cozinhar ele. Vamos baixar um pouquinho a indução. E aqui a gente vai, como se estivesse fazendo um risoto. A gente vai mexendo aos poucos. E se tiver outra preparação para fazer, pode realizar, mas desde que esteja em fogo mais baixo, porque senão o nosso leite pode queimar. A gente pode colocar canela, a gente pode colocar raspa de laranja, enfim, tem diversas formas da gente agregar sabor a ele. Nesse caso, a gente está fazendo um clássico francês, então é o arroz com leite. Na França eles chamam riolet e aqui no Brasil a gente chama arroz doce. Então, nesse caso, bem o classicão, arroz com leite. Nosso arroz doce aqui, a gente viu, tá cozido agora. Vou dar uma provadinha no grão. Perfeito. Eu prefiro o nosso grão, o grão do arroz, ainda um pouquinho durinho, tá? Tem gente que fala que o cozimento tem que ser perfeito. Eu acho que cada um faz o que quiser. Tiramos da indução, agregamos nosso sal, nosso açúcar e vamos misturar para derreter o sal e o açúcar no cozimento do nosso arroz. A gente pode até ver que ele soltou mais. Lembrando que a gente também para um pouquinho o cozimento do arroz um pouquinho antes, porque aqui ele vai continuar absorvendo o leite e continuar cozinhando, afinal a preparação está quente. Vou colocar ele aqui nesse bowl. E a gente vai resfriar ele na geladeira. Continuando a preparação do nosso arroz ao leite, nosso arroz doce clássico francês, vamos fazer agora um creme inglês de baunilha.
Tenho aqui leite. Já vou ligando a minha indução para ganhar tempo. Depois, creme de leite fresco. A gente pode ver que o creme de leite que a gente usa tem uma taxa de gordura de 35%. A gente chega a ver uns grãozinhos de gordura que estão nele. E aqui a gente tem gema e açúcar. Nosso açúcar nas gemas. Vamos branquear nossas gemas. Ou seja, misturar o açúcar com as gemas para dissolver esse açúcar aqui nas gemas e elas não queimarem. Feito isso, a gente tem a nossa fava de baunilha. Então eu gosto, tenho a fava, eu aliso ela para ela ficar bem chatinha. Corto ela em 2, tá? Viro ela de lado e agora com a faca eu puxo os grãozinhos de baunilha. A fava que a gente fala, tá? Uma vez que o leite e o creme de leite ferveram, a gente pode dar uma misturada. Lembrando que você em casa, se não tiver fava de baunilha, pode muito bem usar extrato de baunilha. A gente vira uma parte do leite e o creme nas nossas gemas, misturamos. E voltamos para a nossa panela. Vamos entrar com o nosso termômetro. A gente tem que cozinhar um creme inglês no mínimo a 80 graus para pasteurizar os ovos, tá? Lembra que 85 a gente cozinha, vira um omelete. Cheguei a 81, desligo a indução tranquilamente. Vamos passar o nosso creme inglês pela peneira. Aqui a gente vê como é importante a gente peneirar o creme inglês. A gente tem a gema cozida, uns grãozinhos de gema que daí não vão cair aqui. Então agora vamos finalizar a nossa receita clássica. Aqui a gente vai pegar um pouco do arroz cozido no leite. E vamos juntar, lembrando, esse aqui é o creme inglês de baunilha, tá? A gente coloca uma colher para cada porção. Então aqui, e eu dou uma misturada cá para soltar ele. Aí cabe, você pode colocar mais creme inglês ou menos creme inglês, depende da estrutura que você quer dar ao seu arroz doce, mais líquido ou mais grudadinho. Eu prefiro um pouco mais grudadinho assim, tá? E para dar um pouco de volume, a gente aqui tem creme de leite fresco batido, não agregamos açúcar nem nada. Então, 2 colheres também. E aqui a gente mistura delicadamente. Eu gosto até que fique uma parte bem misturada, a outra não misturada. Às vezes as imperfeições são bonitas, tá?